Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Code Radio Channel. Meu nome é Guilherme Silva, sou desenvolvedor do .NET há 4 anos e pretendo compartilhar com vocês um pouco sobre desenvolvimento de software. Nesse vídeo, pessoal, vou abordar com vocês o tema modificadores de acesso. Tem um conceito fundamental na programação, que é o de encapsulamento dos dados. Encapsular significa que você quer esconder algum tipo de dado. Na programação, nós aplicamos esse conceito de encapsulamento através dos modificadores de acesso. A plataforma .NET ela oferece para a gente a seguinte lista de modificadores. Nós temos os modificadores Public, o Private, o Protected, o Internal e uma junção de uma combinação de dois modificadores que é o Protected Internal. Eu vou falar sobre cada um desses modificadores com vocês nesse vídeo, começando pelo Public, por ser o mais simples. Vamos lá, vou criar uma classe aqui, gente, para poder demonstrar para vocês como é que esse modificador funciona. É um modificador bem simples. Minha classe vai se chamar minha classe. Certo? Vamos lá. Quando eu marco uma propriedade, uma classe ela é composta, como todos sabem, ela é composta de propriedades, campos e métodos, certo? Vou criar aqui, para poder demonstrar para vocês o funcionamento do modificador public, vou criar uma propriedade e um método. Então vamos lá. Public, criando uma propriedade aqui, inteiro, vou chamar ela de idade. Certo? Vou criar um método public, método void, que vai dizer que vai exibir a minha idade. Exibir ele já vai imprimir diretamente na tela, um vídeo só para demonstrar, não precisa de muita. Então vamos lá. Minha idade é idade. Eu vou colocar aqui. No meu essa classe falar que a idade é 23. Beleza? Então vamos lá, gente. Vocês repararam aqui que todos os dois métodos que eu criei nessa classe e a propriedade são todos marcados com o modificador public. Então vamos lá na minha classe principal, na minha classe program.cs. Vamos criar uma instância da minha classe aqui. Então minha classe Vamos lá, vou acessar agora todas as propriedades e métodos do meu objeto, minha classe. É a instância da classe que a gente acabou de criar. Quando eu venho aqui, olha só o que eu tenho, gente. Eu tenho a propriedade que eu criei, a propriedade idade, certo? Ela está aqui visível para mim. E eu tenho o método exibilidade, certo? Ou seja, tanto a propriedade quanto o método exibilidade está visível para mim lá na minha instância dessa classe. Por quê? Porque foram marcados com o identificador public. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Visibilidade. Console.readKey aqui para poder pausar a tela para a gente. Aqui. Vamos executar esse cara aqui agora. Olha lá. Minha idade é 23, certo? Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho uma propriedade, tenho um método na minha classe, nomeada minha classe, e tanto essa propriedade quanto esse método estão disponíveis para mim em outra classe, nessa classe program. Quando eu crio uma instância dessa classe que a gente criou, eu vejo tanto o método quanto a propriedade, porque ambos estão marcados como public. Então, a gente tira daqui o quê? Public
não restringe a acessibilidade. Todo mundo que tiver com esse cara não terá sua acessibilidade limitada. Tranquilo? Suave. Ok, então vamos para o private. O private, pessoal, ele já é diferente. Eu vou chegar aqui, por exemplo, e eu vou marcar que a minha propriedade de idade, agora ela vai ser private. Então, eu alterei o modificador de acesso da minha propriedade de idade. Vocês vão perceber que agora, aqui na minha instância da classe, minha classe, o que vai acontecer? Na hora que eu chegar aqui e ver o que tem disponível aqui para mim, ó, a idade sumiu, certo? Por quê? Porque eu marquei ela como private. Então, eu não consigo, ela passou a ter uma restrição de acessibilidade, de forma que as instâncias dessa classe não conseguem visualizar essa propriedade. Porém, quando eu venho aqui na classe onde ela foi declarada, eu posso acessar, esse aqui é um exemplo, eu posso acessar essa propriedade, mesmo ela sendo private, de qualquer lugar dentro da minha classe. Simplesmente é isso, é esse o conceito. Geralmente, quando vamos implementar propriedades de objetos, nós, por padrão, colocamos essas propriedades como private. Tanto é que o próprio .NET, quando eu declaro uma propriedade sem modificador de acesso, olha só o que ele faz. Ele automaticamente considera que ela é uma propriedade private, que o modificador dela vai ser privado. Se eu tentar aqui acessar esse objeto, eu não vou achar ele. Por quê? Porque ele é um private, então ele somente está disponível dentro da classe a qual ele foi declarado. Vamos lá, private. Isso, pessoal, como eu disse, quando vamos criar propriedades, nós marcamos essas propriedades como private. Isso abre caminho para dois métodos que são conhecidos como os métodos getSet. Vou mostrar aqui para vocês como é que ele funciona. Vou criar aqui um public idade, um método que vai espelhar a minha propriedade, que vai atribuir os acessos à minha propriedade idade. Eu vou atribuir aqui, eu vou programar aqui agora. Opa, confusão aqui. Idade. Vamos lá. Meu método get é um método que vai permitir com que eu capture o valor que essa propriedade tem. Então, na implementação dele, eu uso o return this.idade. O meu método set, por sua vez, ele permite que eu atribua valor para essa propriedade. Então, vou dar um this.idade, vai receber a palavrinha-chave velo. Posteriormente, vou postar um vídeo falando sobre tipos de dados, onde os tipos de estruturas, onde vocês vão entender o que esse velo aqui é. Porque esse velo, só adiantando um pouquinho, esse velo ele é um objeto do tipo objeto. Mais tarde eu vou postar um vídeo sobre isso, não é o foco desse vídeo aqui agora. Então, pessoal, o que acontece? Então, agora o que eu tenho aqui? Eu tenho um método público visibilidade, tenho um método público chamado idade, é um método getSet, é um método que permite eu alterar o valor da minha propriedade, que por sua vez é privada. Então, olha só o que vai acontecer aqui agora na implementação. Eu vou chamar de novo o método minha classe exibilidade. Exibiu aqui 23, beleza? Então agora eu vou mostrar para vocês como que eu capturo o valor utilizando o getSet. Vamos supor que eu tenho uma variável aqui neste método que eu vou chamar de idade também. Ele vai receber minha classe ponto idade. Beleza? Olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou chegar aqui, vou dar um console ponto
WriteLine, e eu vou exibir idade no método main, idade capturada pelo get. Eu vou chegar aqui e vou chamar minha variável idade. Quando eu rodar esse programa, olha só, vamos entender o que ele fez aqui, ó. Ele pegou aqui o meu método exibilidade, que é um método público que eu tenho na classe minha classe, exibiu o valor, esse valor aqui veio do construtor da classe minha classe, ou seja, toda vez que ela é instanciada, automaticamente esse valor 23 vai ser atribuído àquela propriedade idade, e eu tenho uma chamada aqui, eu cheguei, criei uma variável do tipo int, uma variável idade, recebendo através de um método get a propriedade idade do objeto minha classe, que por sua vez é o mesmo. Então vamos lá, vamos alterar um pouquinho aqui para vocês entenderem um pouco sobre o funcionamento dos get set. Vamos supor agora, gente, que eu não quero um construtor padrão aqui. Eu vou falar que eu não quero um valor padrão por idade. Então eu vou deletar meu construtor. Lembrando que por padrão, quando você não especifica um construtor aqui, o C#, o CLR, né, o Common Language Runtime, ele automaticamente vai criar esse construtor para você em tempo de execução. Isso fica transparente para a gente, mas beleza, eu apaguei aqui o construtor, não quero explicitar mais isso. Minha propriedade idade agora não é inicializada quando eu instancio o objeto minha classe. Olha só o que vai acontecer quando eu tentar acessar esse cara aqui, ó. 0. Isso aqui, por quê? Porque eu não inicializei a minha idade aqui dentro da minha classe. Então, antes de eu capturar esse cara aqui, o que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o meu método set, que é um método público. Vou chegar aqui e vou falar que minha classe.idade recebe vou colocar 24 agora. Eu vou tirar esse cara aqui. Eu vou passar ele para cá. Ponto. Visibilidade. Olha só o que aconteceu. Opa. O que aconteceu aqui, gente? Isso aqui é importante. O compilador do C# ele reclamou o seguinte: amigão, o seu método exibilidade, ele é um método void, então você não pode atribuir ele como se estivesse passando um parâmetro. Então vamos esquecer esse cara aqui, ele simplesmente exibe na tela. Eu vou falar que idade recebe idade.24, certo? Então o que eu estou fazendo aqui, gente? Isso aqui é uma dupla estou setando o valor duas vezes aqui. Como assim? Eu estou pegando o meu objeto minha classe.idade, estou usando o método set dele, que eu estou atribuindo a ele um valor, e estou pegando este valor e atribuindo ele localmente, certo? Eu poderia fazer desta forma aqui, que funcionaria perfeitamente, mas eu não considero que fica bem, muito legível o código, então eu vou tirar esse cara aqui e eu já vou deletar esse cara aqui, vou tirar isso, não quero. Simplesmente vou setar o valor, vou chamar aqui o meu método get. Então, olha só o que eu fiz. Eu peguei aqui o meu método set, atribuí o valor, e peguei aqui agora a minha classe e chamei o método get dele. Então, vamos lá ver o que aconteceu. Olha lá. Idade capturada pelo get 24. Lembrando que antes eu tinha setado esse valor. Então, o que a gente tira daqui? O meu método private, ele faz o que? Ele restringe a acessibilidade somente para dentro da classe onde está o método, onde o método propriedade está declarado, certo?
A gente conseguiu ver aqui. Eu mostrei para vocês também como acessar ou capturar valor de uma propriedade que está marcada como privada. Para isso, você precisa implementar um método getSet para poder atribuir ou capturar o valor. Porém, em alguns casos, vocês vão poder ver isso aqui. Eu estou falando o quê? O meu método get ele é público, ele vai permitir com que eu capture o valor da minha propriedade privada, porém eu não posso setar valor. Quando eu quero fazer uma implementação nesse sentido, obrigatoriamente eu tenho que inicializar essa propriedade de alguma forma, seja capturando o valor de um banco, aí já é um assunto bem mais avançado, que eu vou tratar isso num vídeo futuro, ou utilizar aquela forma do construtor que eu mostrei para vocês. Se vocês olharem aqui, ó, quando eu marquei esse cara aqui como private, ou seja, marquei o método set como private, ele não deixou mais eu setar o valor. Aqui, ó, a propriedade ou indexador não pode ser usado neste contexto. É justamente o que o private faz. Restringe a acessibilidade somente para dentro da classe, que é isso aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos passar agora para o protected. O protected, o que ele faz? Ele tem quase a mesma função do private, porém, ele permite que uma classe derivada tenha acesso a essa propriedade. Como assim? Esse protector ele é usado num caso específico quando utilizamos herança de classe. Eu vou abordar esse tema num vídeo futuro, o tema de herança, que é um tema complexo, um tema que exige uma atenção especial, mas eu vou implementar uma herança aqui só para mostrar para vocês como que isso funciona. Vou chegar aqui agora, vou criar uma outra classe, não, melhor, vou criar outro arquivo não, já vou chamar uma classe aqui direta. Vou criar uma outra classe, vou chamar de minha classe filha, certo? Que deriva de minha classe, certo? E agora vamos demonstrar o seguinte. Vou ter um método public aqui, por exemplo, public void, chamar ele de teste. Olha só o que acontece. Quando eu chegar aqui e der um this, ponto, olha o que ele vai fazer para mim. Ele exibiu aqui para mim o meu método exibilidade, que é o método da minha classe pai, dessa classe aqui. Exibiu o método teste, que é o próprio método onde eu estou implementando agora, que é o da classe filha. E exibiu a propriedade idade, que é uma propriedade pública. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou chegar aqui e vou comentar esses caras. Vou comentar o meu getSet, que é a minha propriedade, que é o meu método público, que dá acesso à minha propriedade idade. Quando eu dou um ponto aqui, ó, olha só, ele sumiu. Eu não tenho mais a propriedade idade aqui. Então, o que acontece? Uma observação no private. O private, ele restringe, como eu disse, ele restringe o acesso somente à classe. Quer dizer que, mesmo que eu estenda essa classe, que é essa situação aqui, mesmo que eu tenha uma classe filha, essa classe filha não vai poder ver a minha propriedade privada. Por quê? A minha propriedade privada ela é só minha, ela é só da classe pai. Quando eu estou implementando uma classe pai e eu quero que essa classe tenha propriedades ou métodos que podem ser acessados, que eu quero protegê-los, mas eles podem ser acessados pela minha classe derivada, eu vou marcar ele como protected. Então, vou chegar aqui, vou tirar esse private daqui e vou colocar como protected. Quando eu fizer isso aqui, olha só o que vai acontecer. Eu passo a enxergar a minha propriedade idade, porém, com um marcadorzinho aqui de asterisco indicando que ela é uma propriedade protegida. Então, a propriedade idade, por exemplo, recebe 2, certo? Eu consegui atribuir um valor, tudo certinho. Na hora que eu chegar aqui, por exemplo, olha só o que vai acontecer. Eu vou criar uma instância da minha classe filha. Classe filha. Na hora que eu acessar esse objeto,
Desculpa, só uma observação aqui. Vou falar que esse cara aqui vai pegar esse valor aqui e vai imprimir, vai dar um console.writeLine. E a idade é this.idade, certo? Olha só o que vai acontecer. Eu vou chegar aqui no minha classe filha. Como é um método público, eu consigo ver o teste. Tá aqui, certo? Consigo chamar esse cara. Então, eu vou comentar esse cara aqui e vou executar para vocês verem. Olha lá, minha idade é 2. Porém, se eu chegar diretamente no objeto, então, ponto, eu não enxergo essa propriedade. Certo? Só um minutinho. Então, vocês vão ver que eu não consigo acessar a minha propriedade que está marcada aqui como protegida. Beleza? Porém, vocês viram que eu imprimi a propriedade mesmo ela estando protegida, porém, chamando ela através de um método público. Certo? Então, o que a gente tira daqui? O protect, ele restringe a acessibilidade classe pai e as classes derivadas. Então, vamos lá para o internal. O internal é o seguinte. Esse modificador de acesso, ele basicamente vai restringir acessibilidade ao que a gente chama de assembly. Ele é mais restritivo do que o public, porém menos restritivo do que o private. O que é um assembly? A gente pode considerar como um assembly dentro do .NET tudo que tiver aqui dentro. Ou seja, então, assembly, a gente pode fazer uma analogia a projeto. Cada projeto é um assembly. Então, eu vou criar aqui agora um outro assembly para poder demonstrar para vocês como que é o funcionamento do modificador internal. Então, vamos lá. Vou chegar aqui no arquivo aqui. Vou adicionar um projeto. Ou seja, vou adicionar um novo assembly. Vou adicionar aqui uma DLL mesmo. Vou chamar ela de minha DLL. Minha DLL exemplo. Então, pessoal, eu tenho aqui agora uma classe que é a minha DLL. Eu vou criar uma classe que é pública, marcada como pública. Obviamente tem que ser, senão não usa a minha DLL. E eu vou criar aqui agora um método usando o modificador internal. Internal, vou chamar aqui um método que não retorna nada. De isolar. Beleza? O que ele faz é basicamente imprimir olá. Tranquilo, né? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Eu vou chegar aqui no meu assembly principal, no que a gente estava trabalhando desde o início, e vou adicionar uma referência para a minha DLL que eu acabei de criar. Então, ele já pegou aqui, solução projetos, minha DLL exemplo. Então, eu vou chegar aqui e vou adicionar ela. Ela apareceu aqui. Agora, eu vou vir aqui na minha classe principal e vou usar essa DLL, minha DLL exemplo. Vou criar aqui uma instância dela. Minha DLL. Certo? Olha só o que acontece. Quando eu acesso o objeto minha DLL, eu não vejo nada. Não vejo o método que eu acabei de implementar aqui, que é o de isolar. Por quê? Porque ele está marcado com internal. E eu estou tentando acessar esse método de um outro assembly. Porém, quando eu chego aqui e crio outra classe aqui, por exemplo, S2, eu vou falar que ela
herda class 1, por exemplo, cria aqui um método internal também. Ou melhor, vou dar um this aqui. Já vocês vão ver aqui o seguinte: na hora que eu chegar, criar uma instância da minha classe 1, C1. Na hora que eu chegar aqui e chamar o C1, olha quem está aqui, o de isolar. Vocês podem perceber que ele tem um símbolo específico que indica que ele é um método marcado como internal. Então, o que a gente tira daqui? O internal, ele vai restringir acesso a todo mundo que está dentro do mesmo assembly. Então, todo mundo que estiver dentro desse projeto aqui vai conseguir acessar o meu método marcado como internal. Porém, se eu tiver num outro assembly, chegar aqui, eu não vejo esse cara, certo? Então, vamos preencher aqui. Restringe acessibilidade somente para membros do mesmo assembly. Tranquilo? Aí a gente vem para cá, para o Protected Internal. É importante observar aqui que o Protected Internal ele tem uma lógica que faz com que as restrições de acessibilidade do Protected do Internal elas obedeçam a condição ou e não e. Isso quer dizer o quê? Como o Protected ele faz com que todos os métodos e propriedades marcados usando esse modificador de acesso estejam acessíveis tanto pela classe Pi quanto pela classe derivada, e o internal faz com que não esteja no mesmo assembly, ele, aqui no Protected Internal, ele vai fazer um ou outro, ele não tem como ele fazer os dois. Então, quando eu chegar aqui e marcar como Protected Internal, esse cara daqui, e chegar aqui, criar aqui no meu outro assembly, nova classe, falando que ela vai... Vou criar aqui só um minutinho. Bom, pessoal, então aqui eu vou pegar a minha DLL exemplo, que é a que eu criei, e eu vou criar uma propriedade aqui para ficar mais fácil para entender. Eu vou marcar ela com o modificador de acesso Protected Internal, vou chamar aqui de idade também, vou falar aqui que é 23, já vou inicializar ela aqui, beleza? Aí agora eu vou para um outro assembly, esse cara aqui, ou seja, o meu assembly principal, eu vou chegar nele aqui e vou criar uma classe que vai derivar minha cópia DLL. Eu vou falar que ela vai derivar da classe 1 do meu outro assembly. Então, tem aqui uma classe sendo implementada no assembly, herdando de uma classe que está em outro assembly, que é essa classe 1 aqui. E essa classe 1 tem uma propriedade marcada com o modificador de acesso Protected Internal. Aí agora aqui, o que vai acontecer? Eu vou pegar um public, por exemplo, diga olá, e vou criar uma instância da minha classe 1, e agora eu vou acessar a propriedade Protected Internal. Então vamos lá, vou chegar aqui e vou dar um base, quero acessar a propriedade da minha classe Pi, minha classe base, olha só quem apareceu aqui, apareceu base.idade. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou chegar aqui e vou mandar imprimir
essa idade. Passar o base.idade, certo? Na hora que eu chegar aqui, instanciar, fazer uma instância dessa classe que eu acabei de implementar, vou chegar e vou chamar um método de Golang. Minha cópia de Golang. Vou mandar rodar ele aqui. Ele vai imprimir o valor que eu configurei para aquela propriedade aqui no outro assembly, certo? Tem um detalhe nesse modificador, pessoal, que é o seguinte. Muitas vezes eu vou usar o modificador internal para proteger uma regra de negócio. Então, eu vou disponibilizar, eu vou distribuir um aplicativo, porém, posso até abrir o código, porém, algumas partes desse aplicativo, algumas regras de negócio, algum detalhe, eu não quero que sejam disponíveis para todo mundo. Eu não quero que as pessoas consigam utilizar os métodos que processam minha regra de negócio, por exemplo. Então, nesses casos, eu uso o internal. Quer dizer o quê? Que somente quem está dentro daquele assembly vai acessar. Então, quando vamos supor, eu criei uma DLL, marquei ela como internal, marquei a regra de negócio dessa DLL como internal, eu vou fazer, e disponibilizei alguns outros métodos para acessar o resultado disso de forma pública. Quando alguém utilizar essa DLL quando alguém pegar essa DLL e for utilizar no seu projeto, ele vai ver somente aqueles métodos públicos. Os meus métodos internal eles não vão estar visíveis. Só que quando a gente programa regra de negócio, uma boa prática de programação é você programar testes unitários para validar essas regras, para certificar que está tudo ok, está tudo conforme especificado. Porém, se você marcá-la como internal, as classes que você desenvolver para fazerem o seu teste automatizado não vão funcionar. Por quê? Porque não vão ver esses métodos que você marcou como internal. Só que nesses casos, você pode utilizar uma configuração específica dentro do arquivinho que chama assembly info. Ele fica dentro da pastinha aqui, propriedades. Você vem aqui no assemblyinfo.cs. Quando você abre ele aqui, você tem as configurações, todas as configurações inerentes ao projeto que você está aberto aqui. Ou seja, você vai configurar esse arquivo que ele configura, ele te dá informações sobre o assembly minha DLL exemplo, sobre o projeto minha DLL exemplo. Então, eu posso chegar aqui e marcar esse assembly aqui. Deixa eu me lembrar aqui. Esse aqui, ó. Não. Deixa eu consultar aqui. Então, você consegue configurar aqui a seguinte propriedade aqui. Você dá um internal visible2. Isso aqui fala o quê? Que quer dizer que você está permitindo, você pode permitir o acesso a um assembly específico. Então, no caso aqui, no nosso exemplo do teste unitário, você pode pegar esse assembly aqui do minha DLL, por exemplo, onde você implementou toda a sua regra de negócio, e através desse marcador específico, dessa configuração específica aqui, você fala, ó, esse cara aqui, ele pode ser acessado, por exemplo, pelo assembly, é meu teste unitário. Quando você faz isso aqui, você está falando o quê? Que quando você chegar, chamar aqui, criar um novo assembly, que é o seu projeto de teste chamado meu teste unitário, você vai conseguir acessar as propriedades, os métodos internal, as propriedades internal da sua DLL. Então, vamos fazer um teste aqui. Vou falar fatores de acesso. Vou atribuir permissão aqui para o meu assembly principal, que a gente está trabalhando. Na hora que eu chegar aqui,
Já tem uma instância dela. Na hora que eu chegar aqui no minha DLL, der um ponto, olha só, eu consigo ver agora a propriedade que está marcado lá como internal. Certinho? Então é isso aí, pessoal. O assunto dos marcadores dos modificadores de acesso é esse. Como eu falei, é um tema simples, mas que exige atenção, porque isso vai determinar quem pode ou não ver alguma coisa, quem pode ou não acessar alguma coisa, e isso num projeto grande vai contar toda a diferença. Futuramente vou postar novos vídeos, abordando novos temas, alguns mais simples, outros temas mais complexos. E se você gostou, clica aí em gostei aí embaixo. Segue aí no Google Plus, onde vocês receberão as novidades do canal. Tchau, tchau.